O pessoal tá entrando. Paty, seja bem-vinda. Vamos começar mais uma live especial. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. A Dani, oi Dani. Tudo bem? Vamos esperar mais um pouquinho. Tudo bem e você? Faz tempo que eu não te vejo. Obrigada aí por participar sempre. A Malu chegou, já vou chamar ela. A Paula, faz tempo que eu não te vejo também, Paula. Tá sumida, hein? Oi, Oi, Fer, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia também. Estamos cá em mais uma live. É isso aí. O pessoal tá entrando. Esperar mais uns minutinhos pro pessoal entrar, né, Malu? Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje Isso. deu certo, entrei Hoje deu rapidinho, né? certo, gente. A última vez nós passamos um sufoco, né, Malu? Foi, nossa. Nem fale, né? Mas a Nem gente vai fale. acostumando e vai aprendendo, né? Ah, minha mãe entrou agora. Oi, mãe, tô com saudade. A Ai, que delícia. Maiara. É, Ai, muito bom. vamos comentar um pouquinho dessa nossa iniciativa, Malu, de tá fazendo essa conversa, né, desse tema que às vezes parece tão banal, Uhum. mas é um tema tão importante e que às vezes Oi, atrapalha. Gabriela. A Gabi entrou, obrigada pela participação. E às vezes atrapalha tanto a qualidade de vida das mulheres, né? Isso. E muitas vezes elas até se tem até assim um estado meio depressivo vinculado, que atrapalha a qualidade de vida, a função sexual e tudo mais, né? Então a gente achou por bem a Malu tão estudiosa, e é um tema que bastante me atrai também, de trazer várias dicas, trazer várias orientações, alertar sobre muitas coisas que podem melhorar a qualidade de vida e muitas vezes passar por esse processo, né, dessas infecções de repetição, às vezes essas vulvaginites, as dermatites, que muitas vezes se confundem com a própria candidíase, né? Na verdade, nós escolhemos esse tema também devido ao momento que nós estamos vivendo, né? Exato. O estresse, essa ansiedade entre as pessoas e acaba atrapalhando em vários aspectos e as pessoas acabam ingerindo vários alimentos, muitas vezes, que acaba acontecendo a candidíase. E é um assunto tão importante para a mulher, né? As mulheres muitas vezes não sabem o que fazer e acabam fazendo coisas que não deveriam, não procurando os profissionais certos. Então, acho que essa live ela é excelente para esclarecer mesmo para as Exato. mulheres o que fazer, né? Sim, sim, com certeza. Dá um norte, uma orientação, o que é bom fazer, o que não é tão bom fazer, né? Quais É, os caminhos seguir, né? Porque, como a Malu estava dizendo, a gente está vivendo um momento que a gente sempre vive no limite, né, Malu? No é, limite da ansiedade, do estresse, no limite, né, de medo, né? Com angústia se eu faço, se eu não faço, se eu vou, se eu não vou. E muitas vezes muita oferta e às vezes mais ociosidade nos deixa com um tempo, às vezes, mais hostil e sem pensar adequadamente nas coisas que comer, em como agir, qualidade de sono, alterações comportamentais. Então, acho que é tudo isso que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, algumas novidades, um norte, e espero que todos vocês gostem, que nós preparamos tudo isso com muito carinho, né, Malu? com certeza. O Nossa, João muito carinho mesmo. entrou aí para nos dar um apoio moral, né, João? É o Ai, nosso super fã, né, Malu? é. As crianças Minha tia também. também. Oi, tia, um beijo. A Tati, que delícia. Saudade de vocês todas.
Acho que a gente pode começar então, né, Malu? Tá Começar bom. falando um pouquinho com vocês. Né, a candidíase é aquele transtorno que muitas mulheres já chegam aqui no consultório ginecológico falando que pra gente, eu estou com candidíase, eu tive uma candidíase, eu acabei passando na farmácia, fui medicada, enfim. É uma das causas mais comuns no consultório ginecológico, causando ardor, irritabilidade, coceira, né, o famoso prurido, e o corrimento. O corrimento é uma queixa muito clássica, né, desse quadro, e muitas vezes ela já, com essa situação, elas já procuram, às vezes, se não consegue uma consulta imediata, já vão na farmácia, são medicadas no balcão da farmácia mesmo, e aí que mora o grande perigo. Porque na hora que chega o caso pra gente, às vezes a gente já vai ter que corrigir alguma coisa que já não foi bem tratada lá atrás, já não foi bem indicada o posicionamento terapêutico e nos dificulta até de realizar um diagnóstico mais preciso. Por quê? Não são todas as causas de coceira, ardor e corrimento que são candidíases, né? Essas queixas são clássicas também de algumas outras alterações, tudo bem, menos comuns, mas que também podem causar todos esses transtornos. E eu acho que o principal fator da gente ser bem precisa e orientar a melhor posição terapêutica é a gente saber identificar a causa, né? Então, assim, não é só prescrever um creme vaginal, um antifúngico via oral, um creme tópico. É sim identificar, saber conversar com aquela paciente e tentar extrair daquela história um fator que possa ter desencadeado. Por quê? As principais causas, né, elas podem estar relacionadas a uma desordem metabólica, como diabetes, ao uso de antibióticos prévios sistêmicos, porque eles causam alteração da flora vaginal, desequilibra a flora de proteção da vagina e com isso as mulheres acabam desencadeando a cândida. O que acontece, que é importante, né, o pessoal conhecer, é que a gente tem na nossa vagina a flora que está lá para proteger, as bactérias que estão lá para proteger. E quando elas são atacadas, elas alteram o pH vaginal e com isso a gente tem a proliferação fúngica. Então, o fungo, muitas vezes, ele está lá, mas ele está lá inocentemente. Às vezes, a gente precisa de um desequilíbrio da flora para ele causar aquela agressão, né? E aí, onde que muitas pacientes acabam relatando, e foi uma das perguntas que me chegou, sobre por que às vezes, quando eu uso antibiótico, eu tenho automaticamente candidíase justamente por causa dessa alteração da flora, né? E aí, depois a gente vai te dar umas dicas aí para vocês poderem driblar essas situações quando inevitavelmente a gente tem que usar antibiótico. Então, na gravidez também a gente tem imunidade comprometida, onde muitas mulheres grávidas acabam desenvolvendo mais candidíase. As pacientes que são imunossuprimidas ou que tomam imunossupressores também têm mais propensão a desenvolver a candidíase. As pacientes que às vezes usam anticoncepcional de altas dosagens e também têm uma suscetibilidade individual, né? A Malu vai estar conversando um pouquinho mais sobre esse assunto daqui a pouco. Então, assim, tem uns fatores de risco. Então, tem aquelas mulheres que já têm um pezinho mais favorável ao desenvolvimento da cândida. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, saber que medicação que é mais favorecedora ao desenvolvimento dessa vulvovaginite e que ela também pode estar associada a outras infecções, porque às vezes ela não vem sozinha, às vezes ela vem associada. E a gente saber identificar a causa, colher aquela história, e é diferente de você chegar no balcão de uma farmácia, preciso de um remédio para coceira, né? Então a gente saber conversar, né? Tirar aquela história, saber quais hábitos ela teve recentemente, o que ela ingeriu, o que ela deixou de ingerir, se ela passou por um trauma, um procedimento cirúrgico que também altera o estado de imunidade e, consequentemente, o estado de imunidade local também possa desencadear esse processo. E eu falei, a gente estava preparando, ontem a gente estava conversando, eu falei assim, que eu acho que tripé para a gente descobrir a causa são 3 fatores, né? O estado emocional, né? O estresse, ansiedade, angústia, depressão. O fator imunológico, que cada uma de nós tem uma proteção imunológica individual. E agora a gente está passando por essa pandemia e às vezes a gente está descobrindo várias mutações, né? Porque muitas pessoas têm, por exemplo, o Covid
com óbito, que leva a óbito, e outras pacientes têm uma infecção mais suave, mais amena, e às vezes até assintomática, justamente por causa dessa suscetibilidade individual, dessa suscetibilidade imunológica. Então, cada um de nós tem um mapa imunológico que pode proteger mais ou pode proteger menos. E para esse acometimento da Cândida é a mesma coisa, né? Então, a candidíase, às vezes, ela é mais violenta, né? Mais agressiva em algumas mulheres e quase que imperceptível em outras, podendo a gente, às vezes, encontrar as mesmas leveduras, as mesmas hifas no esfregaço vaginal quando a gente vai fazer a citologia. Então, assim, a imunidade, o estado emocional e a alimentação são os fatores, assim, primordiais para a gente identificar, corrigir e conseguir, assim, criar uma forma de tratamento, às vezes um pouco mais rápida, mas inevitavelmente, às vezes, um pouquinho mais demorada, né, Malu? Sim. Na verdade, a candidíase, ela está extremamente ligada ao equilíbrio do corpo e da mente, né? Sim. E um fator importantíssimo é a questão do sistema imunológico, né? O importante é nós conseguirmos manter uma boa imunidade, né? E quando a gente estava conversando a respeito, esse sistema imunológico que ele vai comandar todo o nosso organismo. Sim. E nós temos tanto a questão dos probióticos, né, os lactobacilos, tanto no intestino quanto na vagina. Só que a quantidade de lactobacilos na vagina é menor que o intestino. Mas os dois são importantíssimos. E para a gente ter uma boa imunidade, a gente tem que estar com uma flora intestinal muito boa, né? Então, quando a gente está muito estressada, muito ansiosa, com esse desequilíbrio na flora intestinal, consequentemente, a gente perde alguns nutrientes, principalmente vitaminas do complexo B, vitamina C, o zinco, que são extremamente ligados à imunidade. Então, o que que a alimentação, o que que o estilo de vida vai fazer? Ele vai melhorar nosso sistema imune para nós não termos essa questão que é o que a gente está conversando hoje, que é a candidíase, né? E nós somos as únicas fêmeas, por uma questão de evolução, que temos o lactobacillus na vagina. E importante para esse lactobacillus se manter na vagina, o pH da vagina ele tem que estar sempre ácido, né? Sim. Então, a gente tem que usar alguns mecanismos para estar auxiliando. E uma das questões é a gente estar pensando numa boa alimentação, né? Então, o que que essa boa alimentação vai ajudar em relação ao sistema imunológico? Por exemplo, a questão da ansiedade. O que que é importante? É importante Eu acho que deu uma travadinha no da Malu. estarmos ingerindo alimentos. Ô, Malu, o seu áudio... Malu, a Malu deu uma travadinha. Vocês... Malu, não estão me escutando. Travou. Não estão me escutando. Tá sem áudio o seu. Será que apertou em algum lugar? Ela deu uma travadinha. Tá conseguindo, Malu?
Ainda tá sem áudio. Você tá me escutando? Você tá me escutando? Você tá me escutando? Você tá me escutando? Eu vou fazer assim, eu vou te chamar de novo. Eu vou te chamar de novo, tá? Ô, João, avisa ela que eu vou chamar de novo. A Malu deu uma travada, eu vou esperar ela se reconectar para a gente conseguir chamá-la de novo. Então, o que ela estava explicando é que esse fator imunológico, muitas vezes, e a presença dos lactobacilos, principalmente para restabelecer a flora vaginal, ela é essencial, muitas vezes, para fazer a proteção. E aí, onde muitas vezes a gente acaba, principalmente nos tratamentos recorrentes ou nas infecções associadas, a gente pede para as pacientes usarem mesmo cápsulas de lactobacilos de longa. A gente tem várias comercializações, mas a gente pode mandar manipular também, que sempre é muito bem-vindo, né, nos tratamentos a longo prazo. E o que eu tenho feito também, muitas pacientes que precisam estar usando antibióticos repetidas vezes, eu peço para, por exemplo, quem tem rinite, quem tem sinusite, às vezes quem tem cistite de repetição, quadros, o uso de antibióticos a longo prazo, eu também peço para acabar iniciando o uso do probiótico imediatamente ao uso do antibiótico, porque é uma forma da gente restabelecer a maior função vaginal e com isso a gente ter um equilíbrio maior daquela flora que pode ser prejudicada pelo fato da paciente ter uma facilidade de desequilíbrio e, consequentemente, uma infecção secundária depois do uso do antibiótico, pelo fato dele ser sistêmico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acabar comprometendo a nossa flora de proteção, porque como ele vai atacar as bactérias, ele acaba atacando as bactérias protetoras também. E aí, nesse desequilíbrio da flora, onde a gente tem, muitas vezes, processo de infecção secundária por fungos que são oportunistas, como o fungo da classe da Cândida, né? Onde a principal é a Cândida albicans, mas tem outras categorias, outras classificações de Cândida também. Então, o uso dos lactobacilos, ele é sempre muito eficiente justamente para proteger, né? E nas infecções, não só vaginais, intestinais e até urinárias, eles promovem essa proteção, mas o uso tem que ser um pouco mais prolongado, né? Então, uma forma da gente sempre restabelecer a função imunológica, principalmente da flora vaginal, através do uso deles. Deixa eu ver se ela consegue entrar agora. E aí, já chamei, João, pede para ela conectar. E agora foi, hein? Oi, Fer! Tô achando que você tá querendo me pregar uma peça, hein? Me largar aqui sozinha para falar com o pessoal. Ai, meu Deus. Desculpa! Não, mas eu tava falando com o pessoal, aproveitei e falei um pouquinho mais do uso dos lactobacilos, que às vezes a gente acaba preconizando o uso dos lactobacilos, principalmente às vezes naquela paciente que vai fazer, às vezes, um tratamento prolongado, ou seja, com corticóide, ou antibiótico, que vai ter um desajuste de flora, então pode ser benéfico para tentar equilibrar esse meio vaginal. E aí você estava falando da parte da alimentação, né? Da parte da flora de nós, fêmeas, né? Dos nossos lactobacilos. Isso, e aí eu comentei também que a questão que o nosso pH tem que ser sempre ácido, né? Da flora vaginal, e que nós somos as únicas fêmeas com a presença de lactobacilos na vagina. E para se manter um lactobacilos na vagina, esse pH é necessário, a alimentação é extremamente importante. E para a gente estar trabalhando em relação a estresse, ansiedade, nós precisamos de alimentos ricos em nutrientes, como magnésio,
triptofano, né, que é o precursor da serotonina, folato, zinco, são importantíssimos nesse momento. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que hoje, o que que acontece, por que que a candidíase ela aparece muito, né? Porque hoje se aumentou muito o consumo de açúcar, né? E carboidratos simples, que são os farináceos. Uhum. Então, a cândida, ela adora monossacarídeos e disacarídeos, que são esses açúcares, né? Sim. E as pessoas não têm hábito de ler rótulos de embalagem, né? Sim. Então, muitas vezes, esses açúcares, eles estão escondidos nesses alimentos industrializados que as pessoas têm o hábito de consumir. Sim. E uma coisa muito importante é que se você olhar nas embalagens de produtos light, diet, geralmente tem uma substância que chama maltodextrina. E essa substância, ninguém sabe o que que é. E, na verdade, ela é um açúcar, Sim. né? E esse açúcar, ele também é responsável pela candidíase, como a glicose, xarope de milho, frutose adicionada. Então, as pessoas têm que criar hábito de ler rótulos para elas saberem realmente o que elas estão consumindo, né? E a questão dos carboidratos simples, que são farinha de trigo, farinha de arroz, arroz branco, as pessoas têm que fazer essas substituições. Porque, na verdade, a gente tem que nutrir essas células do nosso organismo. E a gente só vai nutrir colocando os nutrientes, né? Então, eu trouxe até um exemplo que eu vou estar mostrando para vocês. O que seria um prato saudável, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu fiz um desenho, vocês conseguem enxergar? Conseguimos. Ó, aqui tem um prato, né? Opa! E o que que é importante? Metade desse prato, ele tem que estar com o quê? Com farinha, com folhosos verdes escuros, legumes, hortaliças. Então, metade do prato tem que ser dessa maneira. Um quarto do prato, nós vamos colocar o quê? As proteínas. Quais proteínas? Frango, peixe, carne vermelha, fazer um rodízio semanal dessa proteína. O outro, um quarto do prato, é importante nós colocarmos os tubérculos, né? Como batata, mandioca, inhame, mandioquinha. E os cereais, que seria o arroz, de preferência integral, arroz negro. E as leguminosas, que são os feijões, lentilha, ervilha. Só que lembrando que nesse um quarto entra o arroz ou os tubérculos junto com o feijão. Então, você pode ver que a quantidade dele é bem pequena. Bem pequena, né? Não é Depois... aquele prato tradicional brasileiro, Não. né? Arroz, um montão de arroz. O inverso do que você está falando, né? Arroz, um pouquinho de feijão, não. O arroz e o feijão entram nesse mesmo um quarto. E o outro um quarto as proteínas e o restante as verduras, hortaliças, que é onde tem o quê? Os nutrientes. Sim, e sim. também a gente tem que aprender a colocar no prato as gorduras boas, que são os azeites, o abacate. O imunológico, ele precisa de todos esses nutrientes. E uma coisa importante em relação... O Malu começou a travar de novo. Volta um pouquinho que deu uma travadinha na hora que você estava falando da gordura boa. É que Travou de novo, Malu. Vindo, a gente não tá... Não, pode voltar um pouquinho. Fer? Volta um pouquinho na hora que você estava falando da gordura boa. Agora eu tô te escutando.
pouquinho na hora que você estava falando da gordura boa, do abacate, do azeite. Não estamos escutando. Não. Vou chamar. Vamos lá, gente. Não percam a paciência, não, que vai dar certo. Vocês vão escutar todas as dicas que a gente... Oi, Fer. Agora foi. Sabe o que aconteceu Volta naquela hoje? parte que você estava falando das gorduras boas, do abacate, do azeite. Tá, então, o que acontece? Essas gorduras boas são importantíssimas junto com uma alimentação balanceada das pessoas, das mulheres estarem gerindo para você ter um bom sistema imunológico. Sim. E uma coisa importante é que, por exemplo, os feijões, a gente tem que aprender a deixar de molho, tá? Então, deixar de molho em água com uma colher de sopa de vinagre de maçã e trocando a água de um dia para o outro. Tá. Porque ele tem substâncias, né, fitalatos, que muitas vezes provocam muitos gases, desconforto abdominal, então é importante. Outra questão também que eu acho muito importante, nós ingerimos as castanhas, as oleaginosas, que são gorduras boas. Sim. Mas sempre prestar atenção em que as castanhas a gente tem que comprar ela em embalagem fechada, não a granel. Tá. E também essas castanhas, elas não podem estar quebradas, elas têm que estar inteiras, porque tem fungos, que é uma levadura. Quanto menos a granel você comprar, é melhor. Para você manter a integridade daquele produto que você está comendo. Tá? Então, esse é outro ponto muito importante. Outra coisa que a gente tem que pensar em relação a candidíase é o sono. Né? Sim. Então, respeitar o horário de sono. Em relação ao ciclo circadiano, nós devemos, por exemplo, tomar um café da manhã às 7 horas da manhã e terminarmos o dia jantando 7 horas da noite. Ou tomarmos um café da manhã 8 horas da manhã e terminarmos jantando 8 horas da noite. Para você, esse respeito do ciclo circadiano e tá comendo 2 horas antes de dormir. Porque a hora de dormir você tem que fazer essa... E por que dormir 10 horas da noite? Para você ter urina boa lá para as 3 horas da manhã. Travou de novo. Tá. Travou. Agora foi. Vocês entenderam a melatonina? Isso, para produzir a melatonina mais durante o período da madrugada. Isso. Então, isso aí seria o quê? É um jejum fisiológico. De você ficar 12 horas sem comer. E é importante até para uma questão de resposta insulínica. Certo. Entendeu? Então, a gente tem que fazer esse respeito de horário, de alimentação. E é importante para a imunidade também. Sim. Outra questão que é importante é a atividade física. Para a imunidade. Para uma questão da microbiota intestinal. Então, é uma atividade física moderada. Porque a atividade física intensa, muitos atletas têm candidíase também. Né? Por causa da constante situação de estresse, muita liberação de cortisol, expor o corpo muito tempo naquela situação, naquele mesmo estresse e fadiga muscular. Então, ele tem muito consumo, né? Aí tem consumo de nutriente bom e tem consumo de flora boa também, né, Malu?
Sim, sim. Então, é importante fazer, mas nada que provoque esse estresse excessivamente. Certo. E além de tudo, já dando um gancho aí, as roupas, né? As roupas de Ah, sim. academia, a roupa há muito tempo úmida, né? O contato com aquela roupa que você já saiu da academia, ou parou de correr, você vai passar no supermercado, continua com aquela roupa úmida há muito tempo. Então, toda essa umidade vai também desequilibrar o ambiente vaginal e onde vai facilitar e predispor mais as infecções vaginais, sobretudo a cândida. A candidíase ela é um fungo oportunista e ela gosta de ambiente quente, úmido e abafado. Então, quanto maior aquela umidade local, mais você vai favorecer o desenvolvimento desse fungo. Então, o que a gente orienta? Vai precisar ficar fora de casa um tempo depois do exercício físico? Troca a roupa, veste uma roupa seca. A mesma coisa durante o ambiente de praia, piscina. Não ficar o tempo inteiro com biquíni úmido. Vai se enxugar com uma toalha seca, porque toda aquela umidade também vai desequilibrar o meio vaginal e vai predispor ao aparecimento e ao desenvolvimento da candidíase, né? Então, são pequenas coisas, às vezes, que a gente deixa passar no dia a dia e que podem favorecer e fortalecer o sistema imunológico sem alterar muito a qualidade de vida, né? Então, não é que você vai deixar de se exercitar, mas tudo em excesso vai desequilibrar o meio, né? Então, os atletas, eles vão ter uma condição especial, mas assim, a gente, né, a maioria da população normal que vai se exercitar, tomar esse tipo de cuidado, esse tipo de precaução, justamente para evitar esses processos de repetição. Malu, está escutando? Pra gente tá parecendo que você tá travado, é. Já resolve trocar somente a roupa íntima ou a toda? Se só for a roupa íntima, por exemplo, só a calcinha que estiver molhada, que estiver suada, pode trocar só a calcinha. Mas se você perceber que a calça legging também tá molhada, é bom trocar a roupa toda, né? E já aproveitando o gancho dessa umidade local, muitas pacientes têm o hábito de usar o absorvente protetor diário, né? O que eu geralmente recomendo às pacientes é manter mais calcinha mesmo, essas calcinhas de algodão, evitar de calcinha de tecido sintético, aquelas de lycra muito apertadas, e mesmo a roupa, né? O jeans muito apertado, shorts muito apertado, aquelas roupas muito coladas ao corpo, elas não propiciam muito a respiração, a transpiração vaginal. Eu vou te chamar de novo, tá? Aquela respiração vaginal. Então, interessante você ter uma alternância das roupas que você usa, né? Quem tem o hábito ou gosta mais de usar roupa mais justa, mais apertada, ter um momento também que chegou em casa, fica sem calcinha, deixa a vagina respirar, né? O que eu costumo falar no consultório é que a vagina tem glândula e toda glândula vai produzir uma secreção. Lá no começo, a Dani acabou perguntando se só o muco vaginal é corrimento. Não. A gente tem uma transpiração pela vagina e aquela transpiração, aquele muco, ele vai ser responsável para nos proteger ou para nos desagradar com as infecções, com os corrimentos. Então, um pouco de muco é normal, é natural. Em excesso, ele pode facilitar as infecções, porque ele acaba alimentando também uma flora bacteriana e fúngica local, mas em menor intensidade, em menor proporção também, ele pode trazer mais ressecamento, mais ardência, mais desconforto e facilitando outros processos infecciosos também. Tá conseguindo me ouvir agora, Malu? Tá conseguindo ouvir? Tá? E aí, onde você estava falando, Gustavo, a Cris, Tô, oi pessoal, quanto tô sim. tempo? Saudade de Sim. vocês. Ô Malu, e aí você estava comentando da questão, né, do ambiente vaginal, da flora, e eu acabei comentando já desses hábitos de roupa, para trocar roupa, evitar muito tempo com roupa de ginástica mais apertada, mais úmida, para a gente conseguir manter um processo de proteção local mais adequado e com menos risco de infecções.
Você está escutando? Quem tem DIU, a candidíase aumenta? Não que a candidíase aumenta, mas o DIU é um corpo estranho. Então, o DIU ele vai ser mais produtor de muco, né? Então, vai, às vezes, dar a falsa associação que possa ter mais processo infeccioso por causa do aumento do Ô, muco, Fer, que você não tá me deixa de ouvindo? ser uma secreção. Agora eu tô. Agora eu tô. Antes eu não tava. Tava dando para ver a Agora você imagem, tá mas me não tava dando para te escutar. ouvindo? Mas não necessariamente. Agora eu tô te Ô, Fer, escutando. Tá? Oi. oi. Sabe o que que aconteceu hoje aqui, perto de casa? O Ah, ônibus tá travando. Tá travando, Malu. A gente não tá te escutando. Aí, só para responder ainda a pergunta do Dio da candidíase, o DIU não vai aumentar a candidíase, vai aumentar o muco. Então, sempre tem que estar mais antenado, ter uma percepção corporal diferente sobre as modificações de muco, que é só aumento de secreção vaginal, para quando ele se torna contaminado, que aí vai ter ardência, irritabilidade, o corrimento ele vai deixar de ser um corrimento branco, opalescente, já vai se tornar um amarelo esverdeado. Então, vai ter essa mudança de característica. Né? Por isso que, principalmente as usuárias de DIU, elas têm que fazer, às vezes, um retorno ao consultório de ginecologia com mais frequência, justamente para a gente equilibrar e estar tá sempre fazendo esse tipo de avaliação e orientação, tá? Deixa eu só responder mais. Malu, você está conseguindo me escutar agora? E aí, necessariamente, a candidíase causa todos esses sintomas? Não, né? Na maioria das vezes, às vezes tem pessoas que só têm o prurido, porque às vezes ela está cometendo mais a região do introito, com ardência, vermelhidão, e às vezes faz micro rachaduras, que são as fissuras, que onde às vezes ela fala, nossa, tem até um quartinho na minha vagina. Então, assim, não necessariamente ela tem que vir com essa tríade, ardor, coceira e corrimento. Mas na maioria das vezes, um desses três sintomas as pacientes acabam apresentando, tá? Malu, você tá conseguindo? É assim, quando a gente vai tratar e avaliar os episódios de recorrência, então, por exemplo, ontem nós fizemos uma enquete aqui e 79% das pacientes, das mulheres, responderam, quase 400 pessoas que assistiram e responderam à enquete, 79% disseram que tiveram candidíase pelo menos um episódio na vida. Então, isso vai muito de encontro com a literatura. Em média, 70% das mulheres vai ter um episódio de candidíase na vida, né? E a recorrência, de 8 a 10% vai ter recorrência. O que é recorrência? Pelo menos 4 episódios no ano, né? Então, é muito alto esse número. Você vai viver a cada 2 meses com uma inflamação, com uma desconforto local, que vai atrapalhar a qualidade de vida, às vezes ritmo no ambiente de trabalho, causar estresse psicoemocional, além de alguma disfunção sexual, né? Porque ela está muito ligada com a parte da intimidade e ali o casal não consegue manter as relações por causa de ardência, por causa de desconforto, né? Não é uma doença sexualmente transmissível, mas os episódios de repetição a gente tem que tratar o casal. Porque o homem, muitas vezes, ele é o vetor, ele pode ter o fungo, muitas vezes, sem ter manifestação, né? Mas aquela paciente que está com a recorrência do tratamento, a gente tem que tratar o casal para evitar e minimizar os episódios de recidiva. Oi, Fer, eu tô ouvindo, tá? Ai, agora sim, agora vai. Ô, Malu, e aí você estava comentando da questão, né, dos alimentos e a influência disso, né, no ambiente de proteção local. Sim. E eu não sei se chegou a comentar, Fer, em relação ao sabonete íntimo. Não falei ainda do sabonete íntimo, não. Tá. Pode falar. Então, em relação ao sabonete íntimo, o que a gente tem que lembrar é que
a nossa flora vaginal, como ela tem que se manter ácida, então o sabonete íntimo, o pH dele é o pH 7, é um pH neutro. Então, Sim, se a pessoa, se a mulher tem hábito de ficar utilizando o sabonete íntimo, ela vai estar modificando essa flora vaginal. sim, Então, não é aconselhável estar usando o sabonete íntimo. E sim você usar o seu próprio sabonete que você toma no o banho normalmente, dar uma lavada, né, Fer? Ali e pronto. Não sim. ficar usando sabonete íntimo. Você vai falar melhor sobre os outros produtos, né, Fer? Eu costumo dizer que é a quantidade correspondente a um carocinho de azeitona, né? Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, gente, a vagina não é panela que precisa ficar areando, né? Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de flora de proteção que se a gente ficar limpando em excesso, aquilo vai ser prejudicial, né? Então, a higiene é apenas externa, né? Com sabonete, de preferência líquido, porque tem muito salicilato nas produções em barra, né? E aí isso acaba sendo prejudicial. Além de alguns outros alergênicos, né? Alergênicos que possam ter em emolientes, em fragrâncias, de absorvente, de papel higiênico. O látex do preservativo pode ser prejudicial e ou é para uma boa parte de mulheres, né? Às vezes a luva de látex que a gente usa, eu tenho uma paciente que toda vez que ela vai, ela leva a luvinha de vinil, né, no consultório, porque assim, ela tem alergia ao látex. E isso é muito importante a gente conhecer, né? Ter essa concepção do que te faz bem ou o que te faz mal. E às vezes tem paciente que lava incessantemente a calcinha, né? Então, assim, o excesso de amaciante, alvejante também é nocivo, né? Tem alguns componentes no próprio creme vaginal que a gente vai recomendar para fazer um tratamento, pode ser nocivo para algumas pacientes que acabam gerando ardências. E aí que eu acho que é importante tomar conhecimento. Tem algumas dermatites de contato que se confundem com candidíase, né? Então, muitas vezes as pessoas acham, eu tô com candidíase, que eu tô com ardência e coceira. E às vezes não é. Foi o contato com algum produto alergênico que acabou gerando aquilo. E contar o que trocou, o que comprou de diferente, o que usou, às vezes, de um sex shop, é muito importante justamente para a gente também triar ali e saber identificar a real causa daquele desconforto. Sabonete de glicerina granado é o ideal. Eu gosto bastante da linha granado e eu sempre reforço que tem que ser líquido. Protex é legal, gosto da linha Dermacide. Então, assim, essas linhas hipoalergênicas e dermatologicamente e ginecologicamente testadas, elas são legais. Além das linhas orgânicas também, né, Malu? A vagina é preciso hidratar? Tem algum creme específico? É importante hidratar. Os orgânicos são muito importantes. Sim, O Fer, a gente podia. Eu tenho alguns shots, né, para estar falando para a imunidade, que legal. são excelentes, né? Então, se alguém quiser anotar, eu trouxe 3 exemplos de shot para ajudar em relação à imunidade para ingerir de manhã. Tá. Então, o primeiro é você pegar 10 gotinhas de extrato de própolis, aquele aquoso, tá? Ou aquele verde, né? O extrato de própolis verde, com uma colherzinha de chá de gengibre em pó ou ralado e 50 ml de água. Então, você mistura e toma em jejum, que é ótimo para a imunidade. Outro shot que eu trouxe também é uma colherzinha de chá de cúrcuma, sempre comprar uma cúrcuma de boa qualidade, Tá. né? Que é importantíssimo. E E uma acha nessas casas de produto natural, Malu? colherzinha de café de shot. Ou também um shot e também o shot de 50 ml de maracujá. Também mistura e toma de manhã. Volta um pouquinho que travou. O Tá. primeiro a gente conseguiu escutar, o da cúrcuma. O primeiro é própolis, gengibre e água. O Certo? segundo é cúrcuma em Cúrcuma. pó, de boa qualidade,
50 ml de água e uma colherzinha de café de pimenta do reino moída. Primeiro, 50 ml da polpa do maracujá, meia colherzinha de chá de cúrcuma e 50 ml de água. Tá. Na fitoterapia... Ô, Malu, e toma de manhã? Toma de manhã em jejum. De manhã. Tá, Isso. tá. E o alho, Malu? Então, o alho, ele é ótimo para a saúde, ele ajuda muito, ele é antifúngico, né? Sim. Mas sempre lembrando da individualidade de cada pessoa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, entendeu? Outras não. Mas lembrando que o alho, para ele ter a função dele, ele tem que ser cru. Sim. Então, você faz um arroz, depois que o arroz está pronto, você coloca um dentinho de alho com azeite, mistura, é ótimo. Ou você faz um tempero para uma salada, põe um dentinho de alho pequenininho, mistura ali, coloca na salada. Então, o alho é excelente, tá? Em relação à fitoterapia, o que mais se usa é o orégano. Então, o que pode estar fazendo? Faz um chá de orégano bem forte, né? Deixa fervendo uns 10 minutos, espera esfriar e faz um banho de assento com esse chá de orégano. Ou um chá um pauzinho que chama barba-timão. Sim. Também, você cozinha, né? Deixa cozinhando uns 10 minutos e aí depois você faz esse banho de assento. Ele é ótimo também, né? E estão perguntando do óleo de coco. Então, o óleo de coco, ele é muito bom, tá? Pode estar usando ele. Tanto para candidíase quanto para lubrificação mesmo. Mas só que para um tratamento, além de você fazer toda uma mudança de estilo de vida mesmo, tanto alimentar e tudo que a gente falou, esses banhos são importantes também. Porque não adianta a pessoa fazer um tratamento e não mudar o estilo de vida dela. Ela vai voltar a ter... Isso que a gente está querendo trazer, né? Porque às vezes nada é gratuito, né, Malu? Nada é gratuito. Né? Nada é gratuito, tudo é um ônus e um bônus. Então, para a gente se livrar muitas vezes, né, dos desconfortos, das irritações, das infecções, às vezes a gente tem que avaliar o que eu posso modificar, o que eu posso melhorar e tentar corrigir esses fatores, né? Então, tudo que a gente está trazendo são coisas que são possíveis de serem feitas, possíveis de serem realizadas. Muitas vezes vão estar acontecendo em paralelo com algum tratamento de alopatia, mas tem também aquelas pacientes que têm já conhecidamente uma deficiência imunológica prévia, onde os fitoterápicos vão muito bem, né, Malu? Sim, sim, com certeza. E a gente tem que procurar um auxílio de profissional para estar fazendo todo esse tratamento. Muitas vezes fazer sozinho não vai resolver, porque é o seu médico que vai dar o medicamento necessário, é a sua nutricionista que vai estar fazendo todo esse remanejamento da sua alimentação e essa mudança de estilo de vida mesmo. É que a gente está dando algumas dicas para realmente vocês entenderem que tem possibilidade de tratamento e de cura mesmo, mas depende de nós. Exato. E aí, eu acho que nós estamos aí já chegando nos últimos 10 minutos, Malu, que a gente estava conversando ontem, que você falou assim, que muitas vezes é a terapia dos 6 R's, né? Isso, eu falo que é a terapia dos 6 R's. O primeiro é remover o fungo, né? Com todo esse tratamento, então ajuda você a fazer essa remoção do fungo, reparar a integridade da mucosa, né? Manter esse intestino sempre saudável por causa do sistema imunológico, devido às vitaminas, vitamina A, vitamina D, colágeno, as fibras, a glutamina. Reinocular o quê? Os probióticos e os prebióticos, né? Ou manipulado, porque são vários, geralmente são 9 tipos de cepas, né? Não é um ou outro. E também lembrar também da questão da biomassa de banana verde, eu coloquei até no meu Insta como fazer, ela é riquíssima em fibras, ela é um probiótico, é fácil de fazer e utilizar nas receitas como molho, sopa,
bolo, suco, ela é muito importante. Reinocular essas vitaminas, né? Ferro, que é importantíssimo também para a imunidade, o zinco. Reequilibrar o quê? A questão da nossa ansiedade, do nosso física, fazer meditação. Ontem a gente estava conversando ocitocinas, quando a gente Exato. tem amor, né, para as pessoas, fazendo bem. A gratidão é essencial. Então, esse reequilibrar, né, está extremamente ligado a essa questão emocional. E também depois você reavaliar todo esse tratamento. Será que esse tratamento está dando certo para mim? Né? Se não tá, tem outras estratégias, mas a gente tem que ser persistente, porque solução existe, né, Fer? Sim, sim. Basta a gente querer transformá-las em soluções, né? Não transformar o problema e se vitimizar com aquilo, né? Então é importante a gente saber que tem que ter uma readequação no estilo de vida, no estilo emocional, no estilo comportamental e da alimentação, né? E principalmente saber que muitas vezes as terapias são individuais, né, Malu? Então, por exemplo, esses compostos fitoterápicos, as cepas pro e pré-bióticas, a gente sempre vai fazer a prescrição individualizando cada necessidade individual, bem personalizada. Então, o que é bom para tia, para mãe, para prima, pode não ser bom para você, né? Então, sempre um acompanhamento, eu falo assim, que tudo hoje existe uma equipe multidisciplinar, né? Então, muitas vezes a gente precisa de uma psicoterapia, de um acompanhamento nutricional, de um médico ginecologista para alinhar todas as emoções, sensações, coordenar a alimentação, equilibrar o ser humano como um todo e promover uma força maior de dentro para fora, né? Mas para tudo exige um certo sacrifício, né? A gente sabe que não é fácil nada, mas assim, para tudo exige um certo sacrifício, mas saber que é possível, né? Eu tenho várias pacientes que eu consegui, às vezes, restabelecer flora. Às vezes é trabalho de formiguinha. Eu sempre falo, olha, tem que ter paciência. Mas se der um deslize, pode ser fatal, né? Então, é trabalho de formiguinha. Então, às vezes, a gente tem que ter desintoxicando de alguns vícios e coordenando e trazendo outros benefícios para junto para acabar agregando no tratamento, né? Então, acho acho que seria isso de dica mais essencial, né, que a gente precisava trazer. E isso que a Malu falou, né, de restabelecer novas conexões, novos sentimentos, a gratidão, tudo isso liberam esses mediadores que nos fazem sentir melhor, né? E a liberação todos desses mediadores, serotonina, ocitocina, elas promovem um bem-estar e fortalecem o nosso sistema imunológico. Dificilmente você vê uma pessoa feliz triste. Aliás, uma pessoa feliz doente, né? Então, assim, muitas vezes o nosso problema físico, ele é de uma origem sentimental, né? Então, assim, a individualização, o atendimento personalizado, ele é essencial, né? E aí, num dos estudos que eu estava lendo, 35% das mulheres com candidíase se automedicam. Entendeu? É um número muito alto, gente, né? Então, assim, as revisões científicas provam que a automedicação tá aí, né? E às vezes elas transformam um problema que pode ser um episódio simples num episódio recorrente, justamente por causa do início de tratamento errôneo, né? Então, meu recado hoje seria assim: não se automediquem, procurem uma ajuda especializada. Muitas vezes, só com a correção nutricional já é o suficiente para a gente não ter que ficar usando antifúngicos demasiadamente, que a gente sabe o tanto que eles são prejudiciais também, né? E muitas vezes pacientes, né? Então, assim, às vezes a gente e outra coisa, assim, a gente aproveitar, né? Hoje a gente tem muita informação, informações boas, importantes. Aprender com essas informações, essa questão de ler os rótulos, o que a gente consome. Eu falo que a gente tem que aprender a se alimentar o que Deus nos colocou na nossa vida. É alimento de Deus, que são as verduras, as frutas, os legumes.
é tudo que vem da natureza. As pessoas têm que parar de Verdade. ficar abrindo muito pacote, pacote, pacote. E ela tem que buscar Verdade. resgatar novamente aquilo que tem da natureza mesmo. E que sempre, muitos anos, sempre a gente consumiu tudo isso. E as pessoas precisam começar a resgatar novamente, porque as células, ela precisa disso. Né? Exato. E a alimentação ou o tratamento é sempre individualizado. O ser humano, ele é único. Né? Então, não é, é o que você falou, não é receita de bolo. Isso. É cada um, né? Exato. Porque Exato. Exato. as pessoas, elas têm que reconhecer que elas são únicas. Elas, sim, então um tratamento de sucesso, eu falo que o ser humano está fazendo de melhor para ele mesmo, é um presente de Deus, né? Exato. E é possível para todos. Exato. 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 Malu, eu acho que era esse o nosso recado de hoje. Eu acho que a gente acabou respondendo todas as perguntas que chegaram. Não sei se você teve mais alguma que chegou para você, né? Para mim, eu já respondi quase todas. Se tiverem mais dúvidas, mais perguntas, eu acho que os shots a gente pode anotar nas nossas páginas e deixar Sim, lá para o pessoal, né, Malu? Que às vezes fica mais sim. fácil do que comprar as dicas também, onde comprar nas casas de produtos naturais e tudo mais, né? Saber que é possível, né? Saber que às vezes existe alguma transformação que, né, tem que partir da gente, né? E Eu vou confiança, confiança em bons profissionais. colocar, eu vou colocar mais. Ela tá travando de novo. Sim. Eu tô te ouvindo, mas a sua O imagem ser tá humano, ele travada. A aprender a Má tá se valorizar. entrando. Isso. Na verdade, o ser humano, ele precisa se valorizar, ele precisa se sentir único. As mulheres, né, essa carga que as mulheres têm hoje de mil e uma utilidade, ela precisa olhar Exato. para ela e ver o quão importante ela é. Exato. Exato, exato. A gente tem que se cuidar para conseguir cuidar de tudo que tem à nossa volta. E não deixar que tudo à nossa volta derrube uma carga sobre a gente e a gente não tenha força suficiente, né, para levar tudo para frente. Né, Malu? Sim, Obrigada mais uma é vez isso mesmo. por aceitar esse convite, né? Espero em breve a gente conseguir tá trazendo mais informações aí. E as dúvidas que tiverem, continuem nos mandando nos nossos perfis, né? Que a gente está disponível. Se vocês quiserem estar tratando de algum outro tema, de repente, né? Da área da saúde da mulher e alimentação, não deixa de compartilhar com a gente, né, Malu? A Malu é super estudiosa, também adoro um livro, um caderno, um computador Sim, hoje em dia, que é uma forma da gente alimentar o nosso conhecimento, a nossa ciência e trazer informação, que é isso que a gente gosta de estar compartilhando com vocês. Obrigada pela participação de todos. Um beijo para todo mundo. Malu, você tem mais um minutinho para você se despedir. um beijo. E olha, gente, gratidão mesmo pela presença de todos vocês. E eu vejo que nós, como profissionais da saúde, como dever, nós temos que passar isso para vocês. E a gente se sente extremamente gratas mesmo. A gente só tem que agradecer a todos. Muito obrigada. E muito obrigada, Fer, pelo convite mais uma vez. Eu adoro Imagina. você, né? E a gente tem que... Essa corrente do bem tem que continuar, né? Verdade, verdade. Nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa missão aqui, né? É isso Gente, aí. um beijo, então. Uma ótima noite para todo mundo. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.